Olá, meu nome é Mônica Davi. É uma honra estar aqui no Conatei 2019 e é um prazer enorme falar com todos vocês sobre essas duas metodologias ativas que são Serious Games e Gamification. Eu vou falar aqui, no meu objetivo hoje aqui é falar um pouquinho do que é cada um deles, qual a vantagem, para que serve utilizá-los e também qual a diferenciação, né, desses dois nomes tão difundidos no mundo hoje e muitas vezes a gente confunde, a gente não entende bem qual é a diferença, se tem ou não e qual o benefício de utilizar essas metodologias ativas, né? Juntamente com novas tecnologias. Então, a gente vai falar primeiramente, né? A gente vai falar aqui do... Deixa eu pôr aqui. A gente vai falar do Serious Game. Muito bom. Serious Games. O que seria? A gente pensando na palavra Serious Games, né? A gente fica... jogos sérios... Como seria isso? Antes de tudo, eu vou falar um pouquinho do que é o game, do que é o jogo em si, né? Então, o que é o jogo e tudo mais? O game é um formato feito para diversão, onde coloca um contexto, um enredo, um objetivo específico que tem validade especificamente num contexto ali, onde pode ter competição, pode ter cooperação, mas ele é caracterizado por muitos desafios e recompensas quando se atinge esses desafios. Essa é a característica do jogo e ele tem elementos bem específicos, principalmente quando é um jogo digital, né, de entretenimento. Então, o jogo foi feito para diversão e entretenimento. O jogo puro e simples, o game puro e simples, né? Então aqui a gente vai falar agora o que seria os serious games, né? Os serious games que a gente com a tradução jogo sério, jogo aplicado, é um jogo projetado onde a finalidade primária não é o entretenimento, né? Especificamente, entretenimento faz parte, mas não é o principal objetivo desse jogo. O principal objetivo, muitas das vezes, pode ser o desenvolvimento de um valor, desenvolvimento de um moral da história, um comportamento específico, um conceito ou uma retenção de uma informação específica para ser usados, né, por indústrias, por educação, pela ciência, pela área de saúde, pela aplicação no dia a dia, mas ele é um jogo, onde o objetivo ali primário não é puramente, não é entretenimento é secundário, e ele é um jogo em si. Vou dar aqui uns exemplos. Eu trabalho desenvolvendo serious games, principalmente para as empresas, para que desenvolva ali um comportamento diferenciado. Muitas vezes tem uma autora, que é a Flora Alves, que ela coloca serious games no livro dela, uma descrição muito específica que seria de serious games como gamification de conteúdo. Ela coloca também como formato de gamification, mas com especificidade de trabalhar um conteúdo específico. É um jogo, como se a gente transformasse um treinamento em um jogo. E é isso muitas vezes que eu faço. É o serious games, eu aplico o serious games, que é uma estrutura de jogo para que as pessoas aprendam um conceito, aprendam algumas informações, tenham também um processo de mudança de comportamento. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa de varejo, um cliente, onde para atender, qual era a demanda que me chegou?
eles me chegaram com a demanda de que precisava diminuir as perdas de mercadorias no centro de distribuição, né? Em toda a cadeia logística. Então, precisavam se tratar e enfatizar cuidados específicos no manejo, no recebimento, na entrega de mercadorias, no armazenamento, né, e tudo mais. Então, a gente precisava ter um jogo que tinha todo esse desenvolvimento e essa abordagem, né? Então foi desenvolvido pensando ali, e eu tenho até esse produto a ser adaptado, é um produto que virou de prateleira aqui, onde virou um jogo de tabuleiro físico, onde os participantes, a gente deu o nome de Guardiões do Ouro, onde o ouro é a representação de toda a mercadoria que eles têm que carregar dentro do centro de distribuição, quando recebem, então todos os produtos da empresa que eles estocam e entregam, recebem, estocam e entregam. E nessa história toda a gente tinha perguntas e respostas sobre todo o manuseio, todos os cuidados, e ao final eles recebiam desde o início, né, uns bloquinhos, um formato de uns bloquinhos que eram da cor do ouro, né? Para pontuações específicas, cada um recebia 10 no início do jogo e tinha que tentar manter esses 10 até o final. À medida que eles erravam as respostas, eles perdiam, né? E ao final, eles juntamente, todos os jogadores teriam que chegar ao final e montar a carga do caminhão que estava desenhado ao final, sendo que ela só se completava com todos os bloquinhos de ouro que os participantes mantinham desde o início do jogo. Então, é um jogo, Serious Games Serious Game é um jogo de tabuleiro, onde você tem um objetivo maior que a mudança ali de valor, de comportamento. Ele sai fazendo algo diferente e melhor, performando diferente ou melhor em outras coisas. Sendo que o jogo puro e simples, o game puro e simples, não tem esse objetivo. Ele tem um objetivo de entreter, né? Então, a gente já diferenciou aqui os serious games dos games convencionais. E vocês podem mandar perguntas aí ao longo da palestra. Mônica Davi, acho que eu vou até escrever aqui para vocês, porque se eu posso ir respondendo os e-mails depois, né? Tudo. Então, eu vou colocar aqui para que vocês escrevam, né? E-mails, dúvidas que forem ficando sobre Serious Games, sobre a sua aplicação. Então, se você, na sua sala de aula, ou na sua comunidade, ou no seu grupo, ou mesmo no seu trabalho, precisa desenvolver uma mudança de conceito, de comportamento dos participantes, o Serious Game, ele se aplica muito bem e tem ótimos resultados, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Peraí. Deixa eu colocar o meu e-mail para que vocês possam mandar dúvidas, né? Então, fica aí, monicadavi.mr@gmail.com. Lembrando que o Mônica aqui, ele tem tudo minúsculo, tá bom? Pode mandar ao longo da palestra e depois, quando você assistir, que eu vou estar acessando o meu e-mail mesmo particular, né? Então, continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho desse universo de games, de jogos. Por que ele é tão atrativo, né? Então, segundo uma pesquisa de Jane McGonigal, né? Ela foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde o resultado foi bem curioso, né? Inclusive a Flora Alves coloca esse resultado no livro Gamification, que ela lançou aqui no Brasil, e ele está no livro Reality is Broken,
Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. Esse é o livro da Jane McGonigal. Então, ela coloca nessa pesquisa dela que 69% dos chefes de famílias americanos jogam videogames. Às vezes a gente acha que é coisa de criança, por que isso pega em adulto? Por que isso está tão em voga? 97% dos jovens jogam no computador e também em videogames. Então, a nova geração, ela é totalmente adepta aos jogos e a tudo que envolve esses desafios relacionados a esses elementos e mecanismos de jogos. 40% dos jogadores são mulheres. Então, às vezes você acha, não, isso é coisa de menino. Não, isso é coisa de menina e menino. Não tem essa diferenciação de gênero, né? E 1 em cada 4 jogadores tem mais de 50 anos. Não é coisa só de jovens. As pessoas que já têm um tempo, que se dedicam ao entretenimento, elas jogam também. E outra coisa que não está aí na tela, mas que a Jane identificou, é que todas as pessoas entrevistadas nessas pesquisas não desejam nem pensam em parar de jogar. Para vocês verem que o universo de games, assim, a própria característica de jogar é algo atrativo, inerente, tem características que são inerentes, que o ser humano gosta de praticar e gosta de vivenciar, né? Então, outra coisa curiosa aqui é que numa outra pesquisa, né, que vocês já devem conhecer, quem trabalha com treinamento corporativo ou com aprendizagem, metodologia de aprendizagem, é que foi identificado que o aprendizado de gestores, né, no local de trabalho se dá em 70% do tempo na execução do seu trabalho, é o on the job, né? 20% a partir de outras pessoas na sua rede de contatos ali da empresa e 10% a partir de cursos ou leituras, aprendizagem formal que a gente caracteriza. Então, vamos lá, 90% da aprendizagem ela acontece não no formato convencional, não nas metodologias convencionais, né? Principalmente na questão de trabalho. E isso se aplica também na aprendizagem em geral. As pessoas, elas aprendem na prática, no exercício, na experiência, né? Então, é isso que o jogo proporciona e é isso que a gente busca quando traz metodologias relacionadas a mecanismos, estruturas e ao próprio jogo em si, que é o caso dos serious games, né? Então, é muito importante a gente dar uma atenção para isso e entender bem como isso funciona. Passando o slide. Esse é um outro estudioso, Craig Camp, de gamification, né? Onde ele coloca que acredita que o aluno aprende melhor quando está envolvido no aprendizado, eles aprendem melhor quando estão se divertindo, eles aprendem melhor quando estão confortáveis, felizes e se sentem seguros. Dar voz ao aluno na maneira como ele aprende é fundamental para o sucesso de qualquer processo, para qualquer professor, escola ou programa. Então, o Craig Camp, ele defende essa questão, né? Então, a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver essa questão da aprendizagem. E por que não por que não a diversão? Se é possível, podemos utilizar o que vai melhorar esses processos. Os aprendizes vão ficar mais adeptos e mais abertos e vão prestar mais atenção, naturalmente, vão se engajar melhor em todo o processo, né? Porque vão vivenciar uma experiência mais prazerosa. Todos nós, seres humanos, funcionamos assim. E isso é a base do entendimento porque essas metodologias que tem base em jogos, né, tem tanto sucesso, ajudam tanto no processo de aprendizagem. Então é importante a gente se abrir e, diferente do que as pessoas pensam, jogos não precisam ser digitais, eles podem ser bem físicos, que é um processo que eu trabalho, né? Eu faço muitos jogos de tabuleiro, né? Então, jogos de cartas. Então, você pode providenciar situações ou desafios puros e simples com recompensas,
Você coloca um universo paralelo ali dentro de sala de aula, onde ele tem recompensas e pode exercitar a autonomia num formato de desafios que só na sala de aula ele tem ali, com possibilidade de acerto e erro, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem... O que a gente precisa aprender com os games, né? Que é necessário ser capaz de nossas metodologias de promover o mesmo engajamento que os games promovem. Né? O aprendizado precisa ser mais rápido, interativo, engajador e, por que não, divertido. Antes mesmo de eu entrar para essa questão do universo de jogos, eu tive uma experiência. Eu já trabalhava muito com a questão lúdica, né, em si, de ludificar, de gerar vivências para ambiente de treinamento. Mas eram momentos específicos que eu incluía num treinamento convencional ou numa sala de aula convencional, ali no momento convencional da aula. Mas aí eu estava fazendo um curso de inglês. E graças a Deus, que Deus não dorme, como diria minha amiga Fernanda Prando Godoy, que está aqui no Conatei e vai falar coisas maravilhosas para vocês. Eram aulas particulares que eu recebia na instituição. Aí teve um dia que faltou professor, não sei bem o que tinha acontecido. Mas simplesmente eu tive que fazer a aula com adolescentes. Aí eu adulta lá com os adolescentes, a gente fazendo a aula. Tudo bem até aí. Tá? Aí ela começou a fazer um jogo onde incluiu na aula um jogo que já era bem interessante. Esse jogo já deu para perceber que eu não entendia nada de inglês, que eu achava que entendia que aquela turminha adolescente era um cross no inglês, né? Então, assim, que um tinha que falar uma palavra e o outro tinha que, na sequência que ele apontar, continuar a palavra com a última letra da palavra em inglês que aquela pessoa que apontou falou. E tinha uma adolescente bem esperto, bem bonitinho lá, que não errava uma, e eram palavras que bem difíceis, que até a professora, quando ela ia escrever no quadro para facilitar para o próximo, ela parava e perguntava: onde que você aprendeu essa palavra, né? E tal, e ela tinha que explicar, porque eram palavras, era um vocabulário bem novo. Aí no final do jogo ele ganhou, com certeza. Ele falou assim que foi jogando videogame, que era jogo tal, que aprendeu tal palavra, jogo tal. Foi falando todos os jogos que ele jogava, né? Nos games aí que ele tem aí, os games digitais. Então, é isso que é importante, é uma aprendizagem rápida que ultrapassa, coisa que se ele ficasse anos ali estudando como eu tinha ficado no método convencional, não aprenderia aquelas palavras, nem teria aquele vocabulário. Então, é algo que a gente precisa utilizar em sala de aula a nosso favor também, por que não agregar, né, valorizar? Tem aspectos bem positivos, né? E uma coisa muito importante, que eu adoro essa mensagem que está aí, é que nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. Então, essa questão do experienciar jogando faz parte da nossa jovialidade, né? Do manter-se vivo e aprendendo e interagindo, que é muito importante. Nós vivemos num mundo interativo, então o processo de aprendizagem não dá para ser isolado, ele precisa inserir essa questão da interatividade o tempo todo, lembrando que a interatividade não é WhatsApp apenas, mas você pode usar sim o sistema móvel a seu favor. Por que não, né? Se a sua turma gosta de rede social, usar isso a favor na sala de aula, né? Fica aí uma dica que funciona muito. Falando nessa questão de computador, de celular em sala de aula, eu sei que
que adolescente, a questão assim é difícil, né? A gente aceitar o uso em sala de aula e tudo mais. Mas a minha vivência, eu já trabalhei com adolescente, nunca foi difícil ter isso junto da sala de aula. Eles tinham o fone de ouvido, não pedia para tirar, nunca pedi, mas sabe qual? Esse era o meu termômetro, tanto com adultos quanto com adolescentes. Crianças já é outra história, eu acho que não, né? Tem uma outra questão que tem que desenvolver outras habilidades antes de ter ali o celular o tempo todo na mão. Então, o adolescente, ele sempre foi meu radar ali, quando eu observava que todo mundo estava indo para o celular ou para o computador, quando era caso de adultos, é porque o meu processo de aprendizagem em sala de aula, a metodologia que eu estava expondo não estava interessante, não estava desafiadora para todos eles. E era interessantíssimo, quando entrava uma situação de jogo, de metodologias assim, todos abandonavam o que estavam fazendo para participar e para interagir. Então, vamos resolver isso. Então, é importante a gente entender essas tecnologias não só como os vilões, né? Tem momentos que eles são os vilões, principalmente quando se trata de uma educação dos mais jovens, jovenzinhos mesmo, né? Mas eles também precisam aprender a lidar e controlar essas tecnologias, e a gente também pode ajudá-los nisso, colocando situações permissíveis e não permissíveis de uso dentro de sala de aula, né? É um processo de aprendizado, tanto para nós, professores, que não estávamos com essas metodologias quando aprendemos, né? Quando jovens, mas a gente tem que aprender junto com eles e ajudá-los também a controlar esse impulso de usar na hora certa ou não, né? E eu acho que cabe a nós, se tiver aberto essa proposta, desenvolver um trabalho maravilhoso, né? Então, continuando aqui, voltando nessa... Opa, passei demais aqui, voltando. Continuando nessa proposta de falar aí das características dos games, né? Por que o jogo, essa situação de jogabilidade é tão atrativa, né? É tão importante, né? Vamos caracterizar o jogo em si. Quais são as características que o jogo tem, né? Os games têm que são tão interessantes. Podem ser jogos físicos ou digitais. O jogo em si é uma atividade voluntária. As pessoas, elas não jogam porque alguém está mandando, jogam porque elas sentem prazer e querem jogar, né? Existe uma grande adesão, grande, né, ceder e buscar os jogos. E desde os primórdios, né, a gente tem, né, Olimpíadas, situações onde que as pessoas se reúnem em grupo para interagir. O jogo, os formatos de jogos servem para isso, para uma interação social. O game não é vida real, esse é o principal. Nós gostamos de não viver a vida real. Nós gostamos de ser enganados, é isso, Mônica? Por um lado, sim, mas a gente gosta de fugir da nossa realidade, digamos assim. A gente gosta de experienciar coisas diferentes no nosso cotidiano, né, da nossa realidade. A gente gosta de assistir filme, né? A gente gosta de viajar num filme, numa história, storytelling, numa saga. Então, o storytelling também, né, que é a contação de histórias. Muitas vezes o jogo tem um enredo diferenciado de histórias. A gente pode ser uma pessoa que a gente não é na vida real e fazer coisas que a gente não faz na vida real. Então, essa é a grande pegada, né, dos jogos. Acontece em um intervalo de tempo e espaço delimitados os jogos e possuem caminho e sentidos próprios. Você estrutura um mundinho ali dentro do jogo. E quando as pessoas estão no estado de jogo, quando ativa isso, elas não acham que aquele mundo é falso. Elas acham que aquela vivência de jogo, quem mergulha no jogo de cara em si, é uma realidade, e aquele processo de superar o desafio é quase uma questão de vida ou morte, dependendo da pessoa.
Você pode perceber que as pessoas que jogos de competição, as pessoas que entram muito no jogo e não sabem sair dele na hora que termina o jogo, tem problemas de relacionamento terríveis, né? Quando tem uma discussão dentro do jogo que leva para fora do jogo. Né? Então, é muito interessante essa observação, né? Então, e outra coisa importantíssima, reina dentro do game uma ordem específica que foi estabelecida por ele. Existem as regras muito claras. A vida tem regra clara? Não. Nossa vida tem regras extremamente complexas do que eu posso fazer com uma pessoa e num ambiente eu não posso fazer no outro. Então, quando você tem uma situação de jogo, como diz, né, aquele comentarista esportivo, a regra é clara. Em cima dessa regra tem um estatuto, que é a regra do jogo ali, de conduta que todos devem seguir. E isso é muito bom, a gente gosta de ter tudo muito claro, de ter tudo muito justo, não é? Valendo igual para todo mundo, né? E aquela regra, eu me pauto nela. E uma das coisas mais importantes, né, que eu considero no jogo, para o processo de aprendizagem, é o seguinte, que a experiência de jogo tem o poder de transformar em simples o que é complexo. Ou seja, coisas que no dia a dia do trabalho ou, né, de você explicar na sala de aula, tudo, quando você coloca numa situação específica com regras claras, fica muito simples. É assim, você pode ou não pode. O jogo torna tudo muito claro, porque coisas muito complexas do dia a dia ele coloca num contexto controlado ali, que fica muito simples, fica mais fácil das pessoas entenderem e é permissível que elas testem o acerto e o erro, né? No jogo, quando ela erra, ela perde pontinho, né? E tudo bem, todo mundo erra no jogo, porque todo mundo tem que jogar, né? Então, as perguntas são feitas e têm que ser respondidas no contexto não do professor apontando o dedo e falando, não de uma avaliação formal, mas perguntas e respostas numa interação que todos têm que passar. É muito democrático, porque tem uma regra clara e todo mundo tem que cumprir. Então torna todo o complexo de um conteúdo que é difícil de entender e tudo, quando você coloca perguntas e respostas, cases, né? Situações e soluções, você deixa o que pode, o que não pode, com as opções, né, do que seria errado, fica claro o que está errado, o que está certo, o que pode, o que não pode naquele conteúdo ou naquele contexto que você quer transformar ali. Então, o jogo tem essa incrível vantagem de transformar, né, uma coisa muito complexa do nosso dia a dia, né, de um processo de aprendizagem, em algo simples. Ele trabalha com conceitos mais simples, com situações mais simples, que permitem ele manusear ali, testar, errar, acertar, para depois aplicar no dia a dia, na prática, né? Outra coisa muito importante do jogo é que a aprendizagem é por perguntas, né? Perguntas e respostas, muitas vezes prontas ali no jogo. E você quanto mais rica e variadas as perguntas, os tipos de pergunta, não sei só de recordar o que é, por quê, para quê, mas assim, colocar qual é o exemplo disso, né? Isso aqui é exemplo de quê? Disso, daquilo. Então, você fazer vários formatos, né? Você julga isso certo ou errado? Você acha que deve isso acontecer? Né? Então, para que todo nível do conhecimento ele consiga aprofundar no nível do conhecimento ali, né? Lógico que se for uma coisa inicial, a gente precisa de perguntas mais simples, mas a gente pode tornar mais complexo aprendizado no jogo também, de acordo com as perguntas que você utiliza, com o formato ali das questões. Isso é bárbaro. Você pode ter, por exemplo, um jogo de tabuleiro, mesmo um jogo de tabuleiro com um conjunto de cartas de perguntas com respostas fáceis,
intermediárias e avançadas, né? Simples, intermediárias e avançadas. Básica, intermediárias e avançadas. E que é bom que você está introduzindo aquele conhecimento, você trabalha só com as cartas básicas. No outro segundo momento, com as intermediárias no mesmo jogo, você não tem que criar outro jogo. Depois você entra com as avançadas. Isso é bárbaro, né? É uma metodologia muito fluida, muito versátil, né? E se a gente sabe produzir bem para que o tabuleiro seja genérico para situações ali de jogabilidade sejam aplicáveis em vários contextos, você tem um jogo eterno quando você cria ali no formato, né? Isso é muito bom. Outra coisa muito importante que precisamos falar é competição ou colaboração. Bom, eu tô aqui com minha tela tá meio tortinha, eu acho, né? É competição ou colaboração? Bom, gente, nos dias de hoje, eu acho que a gente precisa competir. Se você quer trabalhar a competição no seu aluno, saber lidar com a rivalidade, o ganhar ou perder, esse tipo de coisa, então você... Por que não um jogo competitivo, né? Mas se você trabalha com adolescentes, a gente está num momento que precisa incentivar não o bullying, mas a cooperação. Eles têm que aprender a trabalhar em equipe. Essa não é o grande... Isso é em qualquer local, seja para adultos, adolescentes ou crianças. Você não quer incentivar que eles cooperem. Então, que aquele grupo junto ali, ele só vai chegar a algum lugar no desafio do jogo se ele unir as forças. É bom que tenha alguma estratégia de cooperação, colaboração. Eu, particularmente, gosto de fazer jogos cooperativos e muitas vezes ele pode estar disfarçado de competitivo, mas só vão ganhar o jogo se unirem as forças ao final. Então, ele tem... E outra, em nenhum momento eu falo que um não pode ajudar na resposta do outro. Não, eles podem. Muitas vezes eles não querem, mas eles podem. E eu acho bom que você vai observando que com o tempo eles desenvolvam essa questão de cooperação e parem de competir. Quando você começa a dar muitos jogos cooperativos, desenvolve uma sensação de equipe, de time maior dentro de sala de aula. Eles começam a entender que entre eles não precisam competir. Eles já têm que competir com muita coisa na vida, entre eles não. Então, você pode fazer um jogo que tem uma jornada individual, de desafios individuais, mas para alcançar um desafio maior, é o somatório de todos. Isso é muito importante, né? Então, fica aí essa dica de transformar os jogos em situações de colaboração e de cooperação. Vamos deixar um pouco de lado a competição, né? Mesmo que sejam para vendedores, por exemplo, eles já são competitivos. Se você não precisa acirrar isso, senão um começa a derrubar o tapete do outro. Aí você já tem um outro grande problema para treinar, né? Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho falamos de serious games, dessa questão dos jogos e o que é gamification nessa história toda, né? Gamification é o uso de mecanismos e elementos de jogos desses que a gente acabou de falar o tempo todo até agora, em situações que não são jogos. E a gente não faz um jogo, a gente gera o engajamento que o jogo gera em outras situações, né? Então, eu tô com um barulho aqui. Ai, meu Deus, eu tô parando a palestra aqui. Tem um barulhinho aqui acontecendo, mas espero que não interfira aqui. Ou só eu que tô ouvindo, né? Então, como que seria isso, né? Para começar, às vezes a gente tem uma situação de, digamos assim, qual é a grande pergunta que você quer responder? O que
jogadores? Não. O que as pessoas devem sair fazendo diferente ou melhor? Qual mudança, experiência deve promover, né? Esse jogo deve promover. O gamification não é um jogo, na verdade você utiliza elementos, por exemplo, o cartão de milhas de viagens, né, de companhias aéreas que a gente tem aí, ele é uma situação de gamification, né? O que é? Você colocou ali, tem cartões prata, ouro, platina, sei lá, que indicam que são fases do jogo, né? Você ganha milhas, ó, a recompensa. E depois você pode trocar por coisas que você deseja ali, que são atrativos. E para que serve isso? Para que as pessoas comprem, se fidelizem à companhia, né? E hoje em dia virou dinheiro, é um sucesso tão grande esse processo gamificado de vendas, né, e de fidelização do cliente, que é formado pelo cartão fidelidade, de acúmulo de milhas, que virou moeda. As pessoas vendem milhas, as pessoas compram com milhas, e às vezes a gente troca as milhas para comprar coisa que nem sempre a gente precisa na nossa casa. Mas a gente quer não perder essa oportunidade. Então, existe uma situação também de vendas gamificadas junto com isso, né? Onde as pessoas... o gamification serve para quê, no caso? A gente convencer as pessoas a fazerem o que a gente quer. Simples assim. Pode ser na aprendizagem também, né? De repente, na sala de aula, você... Só que... O gamification, se a gente diferenciar dos serious games, né, é o processo, você trabalha com a estrutura, né, você gera uma estrutura de jogo, uma situação de não jogo e nem vira um jogo em si, mas que você tem ali as recompensas, os desafios de uma sequência de ações que a pessoa vai fazer, que você deseja que ela faça por conta dessa estrutura gamificada. Um exemplo disso em sala de aula, tem uma professora do interior de Goiás, que eu esqueci o nome, eu não vou falar o nome dela, mas é um dos meus cursos de gamification, achei maravilhoso o jeito que ela naturalmente faz o gamification em sala de aula, e aposto que a maioria de vocês, professores, já fazem isso e não sabe que o nome é gamification, mas ela utilizava moedinhas, né, tipo dinheiro fictício em sala de aula, onde participou ou entregou atividade, trouxe alguma coisa, todas as coisas que eram interessantes e que ela queria reforçar como comportamento em sala de aula, ela dava o dinheirinho fictício. E ao final do bimestre, eles valiam pontos adicionais. Um acúmulo X dinheirinhos comprava ponto adicional, né? Então, era um sucesso. Então, o que ela fez? Ela utilizou uma estrutura gamificada, tinha o que ela deixou claro ali a regra, o que ia acontecer, tinha uma missão final e tinha uma trajetória ali dos aprendizes, do jogador, né, das pessoas, para poder conquistar aquele desafio, né, para superar aquele desafio. Isso eu achei bárbaro, né? Vamos lá. E a Flora Alves coloca gamification de estrutura e gamification de conteúdo no livro dela. O gamification de conteúdo, no caso dela, é a mesma coisa de serious games, tá? Que a gamification de estrutura é transformar um sistema de tarefas de execução dura e engessado em algo fluido, divertido, com temática. Esse é o gamification puro e simples. A gente pode chamar o gamification de conteúdo em serious games, né? A gente pode. Vou até pôr assim. Peraí, eu tô com um alarmezinho tocando aqui, gente, mas ele vai ficar, porque eu não vou interromper o nosso momento maravilhoso, não. Então, deixa eu tirar daqui, passar, ok. Ou, deixa eu tornar isso aqui mais interessante, né?
Tô tentando pôr aqui, gente, na tela para você. Ou serious game. Pronto, vamos deixar do lado de cá. Isso, seria essa definição mesmo. Já o gamification de conteúdo, o serious game, transforma uma comunicação, aprendizagem, a retenção de informação específica em algo atrativo e divertido, mas no formato de um jogo mesmo, tá? Isso é muito importante. A gente transforma um treinamento, uma aula em um jogo, né? Não precisa, o gamification de estrutura não precisa ser um jogo ou parecer um jogo, né? Que é o gamification normal. A gente vai colocar como gamification pura e simples aqui, né? Vamos colocar assim que eu acho que fica mais interessante. Então, não precisa ser um jogo ou parecer um jogo o gamification, mas sim um sistema de vantagens e recompensas que faz as pessoas quererem participar e progredir, que é, no caso, né, milhas, né, a questão de incentivo, uma rede de incentivo dentro de sala de aula, você coloca uma política de incentivo de vendas bem estruturada, com as recompensas no final, então você pode estruturar tudo isso, né? Já o gamification de conteúdo, as informações viram cartas com perguntas e respostas do jogo ou são conquistadas a cada aquisição do jogador. Então, vira um jogo em si, todo o processo de sala de aula de aprendizagem, né? Então, isso é muito importante. Todos dois, tanto o gamification de estrutura como o gamification de conteúdo, pode ser competitivo ou colaborativo, se bem que hoje em dia a gente consegue muito mais com colaboração do que competição. E proporcionam ambos o desafio e a experiência com testagem. Eu não fico com medo de trocar milhas, de testar, né, e tudo mais. E nem de fazer perguntas e respostas de um jogo ali. Então, você incentiva todo o processo de interação e aprendizagem. Bom, outra questão importante aqui é quais são esses elementos, né, dos games, né, que são tão interessantes que podem ser utilizados. A gente tem os mecanismos, que são as construções, as emoções. As construções é assim, você elabora um jogo onde o óbvio não vai ser o que vai ser mais fácil de ser atingido. Ele precisa gerar uma criatividade nas soluções, né? Você vai colocar obstáculos para que as pessoas ali no trabalho, ela desenvolva soluções mais criativas, né? Todo jogo desenvolve emoções, apresenta emoções, né? Então, tem uma saga ali do herói, tem uma historinha, tem uma progressão, vai melhorando, né? E gera interação. Isso é muito importante. Dentro da situação, os elementos games que são utilizados e que também pode ter tem que ter tanto no jogo quanto podem ter, sim, não precisa ter todos no gamification, mas dentro do jogo, quanto mais deles, melhor. Ter desafio, ter efeito sorte, né? Dado, né? De repente cai numa situação, enfim, questão sorte sempre vai ter, faz parte da vida. Cooperação e competição, feedback, ou seja, a pessoa fica, o jogo o tempo todo fala se está indo bem ou não, se ganhou ou não ganhou. A cada ação, ela tem um feedback se está indo bem ou não. Isso é muito importante, né? No jogo de tabuleiro, assim, ganhou ponto, perdeu ponto, né? E tudo mais. Avançou casa, voltou casa e tudo mais. Recompensas, né? Transações, às vezes você ganha situações, compra situações, né? Banco imobiliário, por exemplo, mas assim, você pode ter isso. É o caso da gamificação da sala de aula daquela professora, onde as pessoas acumularam um dinheiro fictício e no final podiam comprar por pontos adicionais na nota, né?
Turnos, né? É muito interessante. Turnos é a alteração, uma vez é um jogador, outra vez é outro, né? E tudo mais. Estados de vitória. Toda situação gamificada ou de jogo tem que ter os estados de vitória, né? Então, as pessoas têm que... Muito bem, você conseguiu, né? Tem aquele estado, assim, tem que... entrou para o clube da excelência, entrou... né? Você foi um ótimo guardião do ouro, você tem que reforçar aquilo que ele foi bem, que ele realmente conquistou o mérito ali e tudo mais. Bom, pessoal, então eu fico por aqui e eu deixo para vocês, antes de finalizar, né, essa tabela onde a gente faz um paralelo aí se tem jogos. Tem aqui o jogo, o game em si, o serious game e o gamification. Existe um paralelo ali, uma comparação, que eu deixo para vocês, né? Então, serious games aqui, definição básica. É jogo projetado para outro propósito, além da pura diversão, sendo que o gamification é o uso de elementos de games em contexto e situações de não jogo. Serious games também, qual o propósito? A mudança na atitude de comportamento, na saúde, na compreensão, no conhecimento. Então, é a mudança comportamental e de aprendizagem, né? Que não é muito diferente do gamification, mas ele é frequentemente utilizado para motivar a pessoa a fazer aquilo que a gente quer que ela faça de uma forma divertida ali, um enredo, né? E por aí vai, tá? A gente vai... Quem quiser essa tabela pode me pedir por e-mail também. monicadavi.mr@gmail.com. Agradeço imensamente a oportunidade. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e desejo muito sucesso, muitos jogos, muitos estados de vitória para vocês, né? Muitas superação de desafios, porque é tão desafiadora a vida do educador, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil a gente tem uma característica assim que precisa ter uma força maior. Então vamos tornar as coisas mais divertidas, né? Então fica aí minha dica para ser tudo mais divertido e mais aderente. Beijo, um abraço a todos. Se quiserem modelos, dicas de coisas mais baratas ou quase zero podem mandar e-mail. Beijocas. Tchau, tchau.